Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Maria Vitória Cury. A Maria Vitória é médica ginecologista com graduação em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, ou UNAERP, residência médica em ginecologia e obstetrícia pela PUC de Campinas, é, pós-graduação em exercício físico na gestação pela Cetros e pós-graduação em medicina esportiva pela Faculdade Forte em 2021. Atualmente médica ginecologista do Praia Clube de Uberlândia e atua em consultório também em Uberlândia. Então, Maria Vitória, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é conversar com você a respeito da atividade física e esportiva na gestação. Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui e vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Ótimo, então vamos lá. Então, para começar, Maria, os exercícios físicos, quando bem orientados, a gente sabe que ele proporciona benefícios tanto para a mãe quanto para o feto, né? E contribuem para uma gestação mais saudável, para um desfecho perinatal melhor, né? Por isso, eles são recomendados para a grande maioria das gestantes. Em que situações que os exercícios são contraindicados? Vamos lá então. Eu costumo brincar que nunca eles vão estar 100% contraindicados. A gente sempre vai conseguir propor alguma coisa para essa gestante. A questão é que quando a gente pensa muito em exercício físico, a gente está pensando, né, naquela atividade programada, em que o paciente se prepara, ele normalmente sai do lugar que ele está e vai para um ambiente. Em algumas situações, a gente vai ter que adaptar isso ao cenário da paciente. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa paciente, uma situação que a gente chama de placenta prévia, que ela está lá com a placenta bem em cima do colo de útero, né? E ela tem sangramento na gestação e às vezes ela interna por um sangramento, a gente não vai poder mobilizar essa paciente. Mas a gente consegue fazer uma fisioterapia no leito, alguma mobilização dessa paciente, né? Tem algumas outras situações que vão requerer um pouco mais de cuidado. Então, uma paciente que está com uma pressão super descontrolada, a gente vai precisar avaliar essa pressão. E aí, de novo, a gente vai ter que olhar para o que essa paciente estava fazendo e adaptar para ela, né? Uma paciente que está às vezes acontece, né? A paciente tem um colo do útero curto, ela não sabe disso prévio e na gestação, de repente, a gente se depara com uma situação em que ela tem que fazer uma cerclagem, que é dar um pontinho no colo de útero de emergência, ou ela não dá tempo, então ela já chega com uma dilatação, e aí as equipes tendem a internar e deixar essa paciente restrita ali no leito, né, na esperança de que esse colo não dilate mais, para ela não ter um parto super prematuro. Então, essas são situações que a gente tem que avaliar a individualidade dessa gestante e que a gente não vai poder falar para ela, você vai lá para academia, você vai fazer uma bicicleta, você vai fazer um treino de força. Mas ainda assim a gente consegue às vezes colocar uma fisioterapia, uma mobilização leve, para que a paciente não fique completamente parada. Mas aí não é aquele exercício que a gente imagina, é uma mobilização, uma fisioterapia, uma coisa mais adaptada. Então, eu falo que sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisinha. Às vezes não é o ideal, mas é melhor do que nada. Ótimo. Eu comecei com essa pergunta para você justamente porque a gente tem visto muito falar da importância da atividade física, né, na gestação. E muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre isso e vai falar sobre os benefícios da atividade, as gestantes vão falar: bom, então vamos lá, vamos exercitar. E de fato, é um tema que infelizmente acaba sendo muito pouco abordado por grande parte dos médicos ginecologistas e obstetras, né? Então, muitas vezes, se você não questiona isso diretamente, muitas vezes não é o médico que vai trazer esse assunto da atividade física, né? E acho que é importante você falar isso para que essas gestantes entendam da importância, mas ao mesmo tempo entendam a importância de questionar isso para a ginecologia. Não é, simplesmente sair fazendo exercício, mas ter uma orientação e uma liberação para isso, né? Exatamente. E eu acho bom a gente falar, porque assim, às vezes as pacientes ficam com uma ideia de que
Ah, eu tô com o colo curto, eu fiz uma cerclagem programada, lá com 14 semanas que a gente faz, agora eu tenho que ficar em repouso. Não, a gente vai conseguir adequar. Eu tive um sangramento, né? Muito comum. Paciente sangramento de primeiro trimestre, eu falo assim, se ela for no PL, a chance dela sair com uma orientação de repouso, progesterona é 99%. E não, a gente sabe que o exercício físico não aumenta o risco de abortamento. 88% dos abortamentos de primeiro trimestre são causados por malformação cromossômica. Então, nada que essa mulher está fazendo vai estar colaborando ali para essa gestação evoluir ou não. É lógico que a gente vai ter cuidado. Se ela está com sangramento, ela não vai para a academia sangrando, não é isso. Mas a gente tem que ter essa orientação, porque senão a gente pega um momento crucial dessa paciente fazer exercício físico, que é o primeiro trimestre, que é um momento que está acontecendo um monte de mudança, que a gente tem placentação, que tem um monte de coisa, que a gente colhe muito benefício lá na frente, e coloca essa mulher no sedentarismo. E às vezes pacientes que nem eram sedentárias antes. Então a paciente tinha bons hábitos de vida e a gente vai lá e dá uma disciplinada nela, né? Ótimo. Bom, e aí assim, a gente tem dois grupos, a gente vai acabar dividindo a discussão aqui em dois grupos de pacientes. Um primeiro grupo que é aquele de mulheres que podem ser fisicamente ativas ou que são sedentárias e que estão buscando atividade física não como uma atividade esportiva de rotina que já esteja com esse hábito, e sim como uma forma de promoção de saúde, de manter uma gestação mais saudável. E existe um outro grupo que é um grupo de fato de atletas que querem manter o seu condicionamento físico na gestação e eventualmente manter a sua prática esportiva. É uma outra discussão, mas a gente vai abordar as duas coisas aqui, né? Considerando essas mulheres que querem manter uma gestação saudável, não tem nenhum outro grande objetivo do ponto de vista de atividade física, existem atividades que são mais recomendadas do que outras? Existem no sentido assim, eu sempre vou olhar para a paciente e olhar para o que ela já faz, né? Então, eu falo sempre que, se é uma paciente que está iniciando, às vezes uma paciente que era fisicamente ativa, mas eu caminhava, eu ia por conta na academia do prédio, eu vou tentar ir para atividades que eu falo que são mais seguras. Então, eu falo assim, a paciente dentro de uma academia de musculação, eu estou num ambiente seguro, eu estou num ambiente que eu controlo, eu tenho as máquinas, normalmente eu tenho profissionais ali, educadores físicos de olho, que ela pode tirar dúvida, pode corrigir uma postura. Então, são ambientes que a gente tem mais segurança. E já tem alguns ambientes que eu falo que se a paciente já não praticava, eu não vou querer que ela inicie essa atividade física na gestação. Então, vou falar da febre, né? O beach tênis. Aí em São Paulo acho que deve estar essa febre também, porque aqui em Uberlândia, ainda mais que é calor, é uma febre. Tem quadra de beach tênis em todos os lugares que você anda agora. É Drogasil e quadra de beach tênis, né? Que começaram a aparecer. E eu falo assim, o beach tênis, dá para fazer na gestação? Dá. A gente vai ter que fazer uma série de adaptações, mas a gente consegue fazer com que a paciente não tenha que sair se é o esporte que ela pratica. Mas uma paciente que não fazia beach tênis e está gestante, para que eu vou colocar ela num esporte de areia, com risco de queda, com risco de torção, no momento que ela já está mais suscetível a isso? Então, eu vou dar preferência para ela começar a caminhada, pilates, uma musculação, exercícios que eu controlo melhor. Outra coisa, crossfit. Crossfit, as pacientes que fazem crossfit, eu brinco que elas são completamente viciadas, né? E a gente vai adaptar, vai adequar e vai deixar elas no crossfit. Mas se eu tenho uma paciente que não faz nada e ela quer iniciar no crossfit, a gestação não é o melhor momento. Essa paciente não conhece o próprio corpo, não entende do limite, não sabe carga, e principalmente no crossfit, a gente tem que, assim, a maioria dos boxes acabam sendo, né, uma turma, dois professores e uma turma que eu falo que é muito heterogênea. Então, você tem gente que já pratica há anos e gente que está começando agora dentro de uma mesma turma, o que torna difícil para o professor conseguir avaliar, né? Então, são essas adaptações que a gente vai fazer. Então, assim, esses exercícios que a gente tem um controle melhor, paciente de hidroginástica, musculação, natação, uma caminhada que eu controlo o nível de intensidade, que tem um profissional perto, eu vou preferir se ela estiver iniciando, do que alguns outros.
Mas se ela já pratica, a gente vai conseguir adaptar esses outros para ela continuar praticando com segurança. Legal. Quando a gente fala em prescrição de exercícios, é engraçado que a gente passa, né, muitas vezes medicamentos e está tudo lá descrito, né? Tá, qual que é a medicação, a dose, quantas vezes vai tomar por dia, por quantos dias, o que que vai fazer se tiver algum efeito colateral, tudo isso. E exercício muitas vezes olha, você precisa fazer exercício, né? Uhum. E idealmente, quer dizer, você tem que. O ideal seria você fazer da mesma forma, claro que avaliando individualmente tudo isso para poder chegar a quais são as atividades mais adequadas, mas também de indicar não só a atividade, mas indicar com qual intensidade, qual a frequência que essa atividade vai ser feita, né? Ah, e aí o que, que você tem para dizer nesse sentido? Quer dizer, ela pode fazer em alta intensidade, tem algum problema com fazer exercício em alta intensidade, especialmente para quem já tem esse hábito? Pode fazer isso todo dia, pode manter uma rotina diária de exercício, é bom variar o exercício, o que, que você diz nesse sentido? Vamos lá, então. Para a gestante, eu falo que a gente tem que sair com isso escrito. Ela tem que ter isso inscrito. Porque se você falar para a gestante, olha, você pode fazer, a gente quer uma intensidade moderada para a gestante, já vou falar mais sobre isso. E aí você faz musculação, então você continua. Essa gestante, às vezes, fica insegura e a gente tem que esquecer, não pode esquecer que ela tem um profissional lá do outro lado, que é um educador físico, que às vezes ele tem experiência com gestante e às vezes não, né? E dependendo de onde a gente está, a gente nem sempre vai ter muitos profissionais experientes com gestante dentro de uma academia, principalmente quando a gente fala dessas grandes redes de academia, né, que os pacientes costumam ir. Então, a gente tem que deixar isso por escrito e a gente tem que orientar. De novo, a gente cai naquela coisa, essa paciente já fazia ou não? Porque se é uma paciente que está iniciando, ela pode chegar na intensidade moderada, que é o que a gente quer que ela chegue, numa intensidade moderada de atividade de exercício físico, mas eu não vou começar no moderado, até porque essa paciente, ela não vai tolerar, principalmente pensando nas mudanças aí que ocorreram fisiológicas da gestação. Ela já está mais ofegante por si só, ela já está com déficit cardíaco maior, então a gente vai começando do leve para o moderado. O nosso objetivo é que essa paciente faça, no mínimo, 150 minutos de exercício por semana. Então, eu brinco com elas. Eu falo, você pode fazer todos os dias, ou o mínimo, no final de uma semana, esses minutinhos de exercício tem que ter somado 150 minutos para mim. E aí, a gente até pode colocar, a gente normalmente coloca um treino de 60 minutos, porque a gente não tem estudos que mostrem ali depois de 60 minutos as mudanças que vão ocorrendo, o que isso pode gerar ali para a feto, em termos de placentação e tudo mais. Mas para as pacientes que já são atletas, seja profissionais, amadores, grandes praticantes de exercício físico, a gente consegue até dividir em 2 treinos de 1 hora no dia, com algumas orientações que a gente tem que ter, de intervalo, descanso, alimentação entre eles, né? Eu brinco que, assim, a gente considerando uma intensidade moderada, em algum momento, essa paciente vai subir um pouquinho ali para o intenso, né? Então, a paciente, ela está num spinning, ela vai mantendo moderado, mas em determinado momento ela sobe um pouquinho a carga, ela chega um pouquinho mais e volta. Esses picozinhos de uma intensidade mais intensa, não tem problema. Mas o que a gente não quer é aquele treino intenso. Então, o treino intenso seria aquela paciente que ela é corredora e ela vai fazer um treino de tiro hoje. O treino é só tiro. É só intensidade, a gente não quer isso. A gente quer treinos moderados. Então, são aqueles treinos que a paciente vai se sentir levemente cansada, um treino aeróbico em que ela fica levemente ofegante. Então, ela está cansada, ela está ofegante, mas ela não está naquele nível de exaustão, de não conseguir conversar, ou de não conseguir fazer ali, trabalhar, por exemplo, com carga máxima numa ocupação. Então, eu faço, nossa, carga máxima, 6 repetições é meu máximo. A gente não quer isso, né? Então, a gente tem que fazer essas adaptações e olhar para cada paciente, porque eu tenho paciente que nem muda carga na gestação, porque ela falando que já fazia um treino moderado, estou mantendo. Eu tenho paciente que eu consigo até aumentar a carga na gestação, porque ela inicia leve porque estava sedentária, e a gente consegue até ganhar um pouquinho aí durante a gestação. Tá ótimo. Bom, só para quem às vezes não tem tanta, vamos dizer, familiaridade com os sistemas, a intensidade do exercício normalmente a gente divide nesses três
focos muito com foco na conversa, né? Isso que você falou. A atividade leve é aquela que você consegue conversar, manter uma conversa natural enquanto você está se exercitando. Isso daí talvez seja fraco demais. A atividade moderada, que é o que se fala que é o mais indicado, é aquela atividade em que a pessoa consegue falar frases, consegue se comunicar razoavelmente bem, mas é uma conversa que não seja contínua, né? E a atividade em alta intensidade, que não é também o mais indicado, que é aquela atividade que você consegue falar uma palavra ou outra, mas você não consegue manter uma frase completa. Essa seria uma boa referência aí, né? Isso, perfeito. Legal. Os exercícios, normalmente você vai dividir em alguns classes de exercícios. Você já falou que algumas boas atividades para gestante, né? Mas normalmente se divide em atividades aeróbicas, que são atividades que estimulam muito mais a parte cardiovascular e a resistência. Exercícios resistidos, que é o que as pessoas conhecem como exercícios de força, e exercícios de equilíbrio e de mobilidade, né? O que você recomenda nesse sentido para a gestante? Ótimo. Eu falo que a gestante ideal seria 2 a 3 vezes de exercícios resistidos, que são os exercícios de força, 2 a 3 vezes de exercícios aeróbicos e 2 vezes de mobilidade. Os exercícios de mobilidade, eu falo que são fáceis da gente encaixar, porque eu consigo colocar eles como uma forma de aquecimento, seja do aeróbico, seja do treino de força. E eu brinco que eles são importantes, porque eu falo para os pacientes assim, olha, não adianta você chegar no final da gestação e aí você fez exercício aeróbico, você fez musculação, mas você não consegue agachar para amarrar um cadarço. Então, você tem força, você faz o seu agachamento, você levanta a carga, mas você não consegue agachar, porque você não tem mobilidade. Você vai precisar de mobilidade, porque você está com uma barriga desse tamanho, você já está com uma lordose. Se você não tiver mobilidade de articulação, de quadril, de tudo, você não vai conseguir catar uma coisa que cai no chão, amarrar um cadarço se você estiver na rua. Então, a gente precisa dos exercícios de mobilidade, né? Então, eu falo assim, se conseguir 2 a 3 vezes na semana, exercício de força, 2 a 3 de aeróbico. Então, vamos falar que a paciente não quer treinar no final de semana. Ela faz ali de segunda a sexta-feira, 2, 3 vezes musculação, 2, 3 vezes aeróbico, e aí, assim, eu gosto até de avaliar, qual eu deixo 2, qual 3? Depende, é uma paciente diabética, eu prefiro que ela faça 3 de aeróbico e 2 de força. É uma outra paciente, às vezes eu preferi 3 de força e 2 de aeróbico. E a gente vai colocando a mobilidade, 10, 15 minutos eu consigo pôr até que todo dia, que eu coloco como forma, às vezes, de aquecimento ou desaquecimento do exercício físico dela. Ótimo. Bom, e você já listou algumas atividades que são talvez as mais indicadas para gestantes, que são aquelas atividades que, além de ter os benefícios do exercício, trazem uma maior segurança para a gestante, né? Existe um segundo grupo que são atividades que, se a gestante tem uma experiência prévia, ela pode ser adaptada para que ela continue fazendo essas atividades. Você citou o caso do CrossFit e do beach tênis, né? Existem atividades que são contraindicadas na gestação? Ó, se a gente for pensar do mais, vamos falar, comum do dia a dia, até que não. Mas se a gente for para uma paciente que, eu faço mergulho com cilindro, a gente tem que começar a reavaliar, né? Então, por exemplo, mergulho com cilindro a gente não vai deixar essa gestante praticar, né? Indo para essa parte de mar, surf, é um exercício que até dá, mas eu vou liberar para todo mundo, em qualquer fase de idade gestacional? Não, porque o risco ali de queda, de traumatismo, principalmente a hora que você já tem uma barriga mais aparente, dela cair, bater barriga, é muito maior. Então, eu brinco assim, quando a gente vai para coisas mais radicais, a gente vai ter que segurar um pouquinho a mão. Não necessariamente eu não vou deixar nenhuma paciente fazer, mas a paciente está gestante, ela vai esquiar nos Alpes Suíços. Ela esquiou uma vez na vida, 2 anos atrás, em outra viagem. Eu vou falar para ela, para que a gente vai se arriscar? Né? Pensando em quedas, em traumas, esse tipo de coisa.
Então, eu brinco que quanto mais fora daquele dia a dia nosso o exercício, mais a gente tem que olhar para ele com cuidado e às vezes a gente vai contraindicar mesmo por uma questão de segurança da mãe e do bebê. Às vezes não é nem uma questão que se ela fizer, tem risco ela esquiar, se ela não cair, não. Mas o risco de queda é grande. Então a gente acaba, né, não orientando por conta disso. Legal, você falou do surf, né? Temos agora uma das maiores surfistas do Brasil, talvez a maior surfista do Brasil, gestante, colocando muita coisa em redes sociais, surfando com barriga enorme, quase parindo ali em cima da prancha de surf, né? E acho que assim, ela tem que entender que é uma pessoa que tem uma experiência grande com esse esporte, né? Ah, agora, o que eu queria chamar a atenção um pouco nesse sentido é que com esse mundo de mídias sociais, infelizmente, muitas gestantes, não é o caso que eu estou falando agora, tá? Mas em outros, a gente acaba tendo muita aquela coisa do desafio de fazer para poder expor, né? De que falar, olha, eu sou forte, né? E aí coloca ali, às vezes, fazendo coisas que talvez não sejam as mais indicadas, e aí você vai olhar ali e vai falar, pô, se ela está fazendo, eu também vou fazer, né? Então, acho que é uma questão de conversar e pensar bem no custo-benefício dessas atividades, especialmente se não é um atleta, é uma pessoa que já tem o hábito naquele esporte, né? E a gente tem que pensar que quando a gente vai para o atleta profissional, tem outras coisas ali para esse atleta que estão em jogo, né? Então, além de toda uma experiência que esse atleta tem, porque me diz, trabalho com isso há quantos anos, existe uma questão por trás, né? Que às vezes esse atleta ele tem uma questão de contrato, de marketing que ele tem que cumprir. Então, que a gente acaba tendo que alinhar melhor isso do que uma paciente que vai fazer uma coisa recreativa e que eu posso falar para ela, olha, vale a pena? Vamos rever isso aqui. Então, são situações muito opostas e muito diferentes, mas acontece isso que você falou, as pacientes olham no Instagram, no TikTok e falam, putz, eu quero fazer isso também, mostrar que eu estou gestante, que eu também consigo, para postar, para mostrar isso para o mundo, e às vezes não é a melhor opção naquele momento para ela, né? Legal. E o futebol? O futebol é um esporte de contato, né? Ele é um esporte que tem muito contato. A gente vai cair de novo nisso. É uma paciente que ela já é atleta do futebol, então a gente às vezes consegue deixar ela por um tempo ali na prática, que não é só o jogo em si, né? Mas todo o trabalho que é feito para o jogo, a gente consegue. Essa paciente ir para o jogo, campeonato, essas coisas, principalmente a hora que a gente começa a ter já uma barriga aparente, a gente tem que ter muito cuidado, porque o risco de trauma, de queda, de torção, porque o futebol, apesar de ser, né, não é igual o beach tênis, que tem um terreno instável de areia, né, é um terreno melhor, mas é um esporte que a gente tem mudança brusca de direção, muito, assim, a pausa abrupta, né? A mudança rápida aqui, e tudo isso na gestante está mais prejudicado. Então, a gestante está com um labirinto todo indebido, então, a hora que ela muda, há o risco de tontura, dela levar um tempinho mais para avaliar, dela ter um mal-estar, questão de mudança brusca de direção, de articulações, elas estão mais indevidas, os ligamentos estão ali mais frouxos, então, o risco dela para virar e ter uma torção ali, seja uma entorse de tornozelo, seja até de joelho, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com essa gestante. Então, assim, eu falo que quando a gente vai para esses esportes em grupo, eu até brinco que quanto mais profissional, mais tranquilo eu fico. Porque a gente sabe que tem mais cuidado até das companheiras, né? Mas com uma barriga muito aparente, eu preferiria que essa gestante ficasse ali no antes do jogo, mas no treino para a gente não perder, né? Às vezes a questão do contato com bola, do exercício, do gesto motor que ela tem ali, mas a gente não colocar ela em campo num jogo, principalmente campeonato. Legal. Além de tudo isso, acho que você não chega a falar do risco do trauma com a bola, né? Com Porque tem o bola, contato, mas tem a bola, o trauma da bola no abdômen pode ser um problema também, né? não, pode ser fatal, porque se a gente pensar numa gestação avançada,
que a gente tem uma placenta, a barriga aparente, a placenta ali, eu tiver um trauma, essa placenta escolar, eu não tenho tempo de salvar esse bebê numa paciente que está dentro de um campo de futebol, por exemplo. Legal. Normalmente a gente divide a gestação em 3 trimestres, né? Com características muito diferentes, até no sentido de bem-estar da gestante, tudo isso, né? Normalmente tem aquele primeiro trimestre que elas não se sentem bem, né? Muito enjoo, náusea, desconforto. Um segundo trimestre que é onde ela se sente melhor, e um terceiro trimestre que já tem toda a questão mecânica do ganho de peso, do aumento da barriga e tudo isso, né? E no sentido de prática de atividade física e exercício, o que muda em cada um desses trimestres? Ó, o que muda é mais essa questão da percepção e da tolerância mesmo da paciente. Então, no primeiro trimestre, ela já sente algumas mudanças, então ela tem, né, um aumento volêmico, débito cardíaco, tudo isso que ela vai perceber. Então, ela fala assim, nossa, eu nem peso ganhar, eu chego na academia, eu estou muito mais ofegante. Então, isso já acontece. E tem ali uma questão dos sintomas, né? Então, os hormônios estão lá no ápice deles, isso dá muitos sintomas para as pacientes. Então, às vezes, tem muita indisposição, o paciente não consegue se alimentar, com náusea, com vômito, e isso torna muito difícil essa fase. A gente sabe que o exercício físico vai ajudar todos esses sintomas, mas a gente precisa conseguir entregar isso para a paciente, mostrar isso para ela e fazer com que ela consiga ir para o exercício e às vezes falar assim, ó, em vez de 1 hora, vamos fazer meia hora e aos poucos ganhando isso com ela. O segundo trimestre, a gente brinca que é a fase de lua de mel da gestante. Sintomas do primeiro melhoram, ela ainda não ganhou tanto peso, ela não está inchada, ela não tem tanto desconforto, então é quando elas conseguem mais, assim, ficarem ativas, fazer exercício físico e tem disposição para fazer as coisas. E o terceiro trimestre, ele já é um pouquinho mais complicado, porque é aquela fase final. Então, o paciente já está cansada, a barriga está grande, está mais ofegante, ela já ganhou ali 10, 12, 13, 14, 15 quilos às vezes, e isso tem um preço, né, na hora que você fazer atividade física. Então, seria esse o desafio. Mas, assim, eu falo que se a paciente estiver indo bem, ela vai até o final, e ela pode treinar até no dia do parto dela, e isso não tem contraindicação nenhuma. Só que, às vezes, eu vejo, estava até com uma paciente recente, que é uma paciente que pratica exercício físico há muito tempo, ela pratica 6, 7 vezes por semana, musculação, com acompanhamento, e a gente viu claramente isso. Ela não precisou mexer em carga, ela conseguiu manter, chegou no final, ela precisou começar a mexer em carga. Por quê? Barriga grande, desconforto, ficava mais ofegante, já tinha ganhado peso. Então, a gente precisa fazer esse olhar para a paciente. Mas é uma paciente que a gente trabalhando em conjunto, ela pode fazer a musculação do começo ao fim. A questão é que, às vezes, no final, essas coisas acabam precisando de novas adaptações para essa paciente. Legal. Bom, só voltando para aquela questão que a gente falou de redes sociais, muitas vezes a gente vai ver essas gestantes, especialmente atletas, mostrando lá a rotina super bem, tudo isso, e aí você vai ter as outras gestantes que olham e falam, pô, queria eu estar desse jeito, né? Mas na prática, primeiro a gente sabe que tem uma individualidade, né? Que as mulheres não respondem da mesma forma, às vezes aquela pessoa que tem tudo para ir super bem é a que sofre, é a que tem mais desconforto, mesmo numa gestação segura e sem riscos, né? E outras toleram muito melhor. E obviamente a gente também não sabe quanto que aquilo que ela está mostrando é o dia a dia dela ou quanto que é aqueles 5 minutos que ela se esforçou para sorrir ali, né? Agora, pensando em atletas, pensando em pessoas que já têm um nível de atividade física mais intenso, pré-gestação, isso aumenta a tolerância dela no exercício? Essas pessoas, a atleta, ela tende a se sentir melhor durante uma gestação do que não atletas? Qual que é o impacto da prática da atividade física pré-gestação na qualidade, na qualidade de vida durante a gestação? Interessante. O que eu costumo observar? A questão da paciente já ser atleta, já praticar exercício físico, me ajuda, porque primeiro eu não preciso convencê-la disso.
ela já pratica, ela já colhe os benefícios da atividade física e ela quer continuar com isso. E quando a gente vai para atletas profissionais, existe uma preocupação por trás, principalmente mulheres que às vezes elas estão numa pausa de carreira e elas têm que retomar. Então, elas têm uma preocupação em manter condicionamento físico, perder o mínimo, em massa muscular, todas essas coisas, porque elas pensam, olha, eu vou ter o bebê e ali 4 meses depois eu tenho que voltar para um cenário que eu já volto a competir, eu já volto a treinar para competição. Então, existe uma questão de disciplina, de treinar, de já ter essa coisa do treinamento muito maior. E eu falo que, às vezes, essa questão, principalmente da disciplina da atleta, ela ajuda mais do que a questão dela já estar adaptada ou não. Então, aquela coisa de eu não estou me sentindo bem, a minha vontade era ficar deitada, mas eu vou assim mesmo. Essa questão do vou assim mesmo muda muito quando é um paciente que já tem essa disciplina antes. Porque, assim, eu já peguei atleta, por exemplo, que estava não tinha intenção de voltar para a carreira e que a gente percebe que elas se entregam mais. A questão de, tipo, hoje não estou bem, não vou para o exercício, elas se permitem um pouco mais, enquanto outros a gente vê que quando existe essa preocupação, não, eu tenho que fazer. Então, eu acho que o fato da paciente já colher esses benefícios faz com que ela tenha mais a disciplina de se manter ativa, enquanto outros pacientes tendem a ser mais permissivas. Eu estou permissivas. Eu estou gestante, eu estou me sentindo mal, não tem por que eu me forçar. Né? Então, assim, como se a gestação fosse um estado de doença, em que eu tenho mesmo que ficar em repouso, né? Isso é até uma coisa meio senso comum. Então, eu vejo muito que o que muda, principalmente nas atletas, é isso. Não, eu não tenho. Fazer exercício físico me ajuda, eu preciso continuar no exercício físico. Ótimo. Agora eu vou pegar um outro caso, que na verdade é um caso de mídia aí, que muita gente fala e conhece, que é de uma jogadora de futebol americana, que é a Alex Morgan, né, que quando ela anunciou a gestação dela, ela já colocou como objetivo voltar à sua melhor forma em cerca de 3 meses após o parto para poder estar pronta para os Jogos Olímpicos. Né? Então ela queria ir para uma Olimpíada quase que no puerpério ali, né? Primeiro quer saber assim, isso é possível ou não é possível? E depois, quer dizer, o que você muda na condução dessa gestante quando ela te coloca um objetivo desse já no começo da gestação? Falar assim, possível? Eu brinco que é a que custa, né? Porque quando a gente está falando de uma performance de atleta, a gente está falando em tudo. É treinamento, é hora de sono, é hidratação, é alimentação. E aí a gente sai de um período, né, que o corpo dela mudou completamente para gerar outro ser, e a gente tem 3 meses para pensar que essa mulher está amamentando, está acordando à noite, então a gente tem privação de sono, aumento de gasto. A amamentação, esse período, é um período que a gente tem perda de massa magra pela essa questão dessa demanda energética que existe ali. Possível mas a paciente tem que estar ciente do que a gente vai ter que organizar, abrir mão, de rede de apoio que ela vai ter que ter com esse bebê e de, às vezes, riscos que a gente vai assumir, né? Porque eu penso que se eu conseguir manter a massa magra dela, ela já, com certeza, não está no que ela estaria se ela estivesse sem essa gestação no meio, só treinando para umas Olimpíadas, né? Então, é possível? Mas ela vai estar no 100% dela, igual ela poderia estar sem essa gestação? Provavelmente não. Então, é uma escolha que ela vai, às vezes, até abrir mão de algumas outras coisas. Então, às vezes, é uma paciente que vai decidir, né, por um aleitamento que não é exclusivo, ou um aleitamento em que ela ordene outra pessoa vai amamentar essa criança, uma rede de apoio que talvez acorde à noite para ela poder repousar. Então, algumas escolhas nesse sentido provavelmente vão ter que ser feitas, né, numa situação dessa. E eu falo, é uma paciente que a gente tem que ficar muito em cima, principalmente pensando aí no risco de lesão dela. Ótimo.
Ainda que os benefícios do exercício superem os riscos potenciais na grande maioria das gestantes do exercício, né? Ah, existem alguns cuidados, existem algumas, vamos dizer, complicações que podem acontecer em relação ao exercício, né? Um deles é relacionado à desidratação e hipertermia, né? Ah, por que que isso acontece? Por que que a gestante está mais vulnerável a isso? E o que que você, como é que você aborda isso? Quer dizer, o que que você tem a dizer para evitar essas condições? A gestante por si só ela já aumenta, né, a temperatura corporal basal dela. Então, por isso que até as gestantes normalmente elas são mais encaloradas, tem aquela coisa que o paciente fala, nossa, doutora, meu marido morre de frio à noite, mas eu tenho que ligar o ar, então eu morro de calor, porque já existem mudanças, né, existe uma demanda maior de hidratação, você tem questão de produzir líquido ali, então tudo isso aumenta na gestação. Então, se a paciente estiver num ambiente extremamente quente, às vezes fazendo um exercício ao ar livre, e ela não tiver consciência que antes ela fazia, por exemplo, uma corrida de 5K no parque às 10 da manhã, num sol de 30 graus, sem levar água. Agora não dá. Agora ela vai precisar. Primeiro, a gente prefere que ela saia desse momento de calor extremo, então, início da manhã, final de tarde, porque o ambiente já vai estar mais fresco e ela tem que ter consciência que às vezes ela vai precisar de uma hidratação mesmo nesse 5K, que ela às vezes corre rápido, mesmo numa intensidade moderada, né? E principalmente eu falo, o pré e pós-exercício físico, com muita hidratação, porque é uma demanda maior. E a gente tem que lembrar que se eu estou falando de uma temperatura corporal maior, essa gestante, ela já vai ter mais calor, ela provavelmente já vai transpirar mais, ela já vai perder mais durante o exercício físico, né? Então, a gente tem que orientar muito essa hidratação e esse cuidado, né? Com os horários, com as temperaturas, até piscina. Eu falo muito das pacientes, porque quando a gente vai para lugares que são piscinas de natação, de treino, normalmente é ali 26 graus, né, a temperatura da piscina. Mas, às vezes, ela vai num clube, vai treinar numa piscina que não é piscina de treino. Tem lá uma raia, mas às vezes a piscina já começa em 32 graus e ela ainda vai se exercitar e aumentar a temperatura basal dela durante o exercício. Então, a gente tem que ter essa orientação, porque tem alguns riscos, principalmente no primeiro trimestre, desse aumento muito grande da temperatura corporal da gestante. Ótimo. Você falou muito da hidratação, e a hidratação a gente tem recomendado, que ela é muito. Uma recomendação, especialmente corredores que estão expostos ao sol por um tempo prolongado, se dá muita ênfase nessa necessidade de hidratação, né? E atualmente a gente acaba tendo mais complicações relacionadas ao excesso de hidratação no esporte do que a falta de hidratação, porque isso acaba gerando distúrbios eletrolíticos e muitas vezes complicações graves, né? Isso acontece também na gestante? Não, eu vejo menos, assim. É, a gestante, apesar dela ter, né, muitas falam, né, tem mais sede, acaba por si só bebendo mais água, que acaba sendo, eu falo, é o corpo, né, aquela adaptação fisiológica, mas dificilmente você vai ter uma gestante que vai fazer uma hidratação muito além, principalmente no exercício físico, porque como acaba sendo um exercício físico controlado, 1 hora de duração, ela, por mais, por exemplo, ela vai fazer uma corrida de 5K, ela leva uma garrafinha de água, ela põe aquelas garrafinhas que são, né, plásticas ali, mas quanto que ela vai levar de água, né? Então, na gestação, a gente acaba conseguindo controlar isso melhor e a gente vê, assim, que a paciente, até porque se ela encher muito, vamos falar assim, se ela beber muita água, ela vai ter sintoma gástrico. Não tem como. Então, isso acaba ficando melhor. A minha preocupação mais é dela não aumentar a ingesta. Então, eu fazia academia, eu levo uma garrafa de 500 ml e eu bebia durante o treino. E eu estou bebendo os mesmos 500. Não, então a gente tem que tomar cuidado. Sai do treino, hidrata um pouco mais, antes de ir, já hidrata um pouco mais. É mais nesse sentido. A hidratação excessiva, eu acho mais difícil a gente observar na gestante. Tá. Hidratação, água geralmente é o suficiente.
A não ser que ela perca muito. Então, assim, a paciente, como eu falei, está numa cidade quente, correu, sentiu que transpirou mais, a gente vai repor algum eletrólito. Mas como a gente acaba não passando, né, não faz exercícios tão intensos e não passa de 1 hora, às vezes com alimentação durante o dia, isso vai ser reposto. A gente não precisa se preocupar em cápsula de sal, em géis, em Gatorade, esse tipo de alimento não, salvo alguns casos mais específicos. Tá. Uma outra preocupação é o risco de hipoglicemia. Primeiro porque a gestante ela é mais vulnerável a isso e depois pelos riscos que isso pode levar para a gestação, né? Então, por que acontece a hipoglicemia na gestante? Como que a gente pode identificar uma gestante que está hipoglicêmica durante um exercício, né? E o que é possível fazer para prevenir? Bem interessante essa pergunta. Então, assim, a gestante, ela está gestando uma outra pessoa, né? O organismo, ele é sábio. Ele vai fazer uma resistência periférica à insulina dessa gestante, porque ele precisa que sobre glicose para levar para esse feto. Então, a gestante, se ela começa a não se alimentar longos períodos entre uma refeição e outra, ingesta baixa em carboidrato, então a gente tem pacientes que estavam em dieta low carb, e aí elas querem continuar numa dieta super low carb, aquele low carb assim, ao mínimo ou no mínimo que dá de carboidrato, e aí o organismo vai falar, o que é prioridade aqui? A gente precisa usar essa glicose para o feto, né? E aí vem os estágios de hipoglicemia. Então, a gente tem que estar orientado essa gestante à alimentação. Primeira coisa que eu sempre falo para gestantes é não treinar em jejum. Então, a gente sabe que muitas pessoas treinam em jejum, as pacientes, muitas preferem. Então, eu treino cedo, eu acordo, vou para o treino em jejum e volto. Na gestação não dá. Você já vem em jejum, às vezes, de 8, 9 horas da noite. Então, eu falo, tem que comer, tem que ingerir algum alimento, e aí, de preferência, que tem algum carboidrato complexo, para ir para o treino. Então, a gente tem que fazer essa orientação. Saiu do treino, aí eu já comi antes? Não, você vai comer depois do treino também, né? E, normalmente, os sintomas de hipoglicemia, eles vão ser parecidos com a população, né? Então, a paciente começa a sentir uma tontura, mais fraca, às vezes tem uma queda de pressão junto, às vezes vem com náuseas e vômitos. E aí eu falo, gente, viu que a gestante está passando mal? Já pergunto, comeu? Tem muito tempo que comeu? Porque, às vezes, só de você oferecer ali algum alimento, a sua gestante já vai melhorar. E a hipoglicemia é um estado que a gente tem muito medo, porque é muito arriscado para o feto, né? A gente sabe que quando a gente fala do diabetes gestacional mal controlado, que a gente tem a hiperglicemia, a gente tem uma série de coisas graves que podem acontecer. Mas eu falo que elas são crônicas, elas levam um tempo para acontecer. E a hipoglicemia, a gente fala que, por exemplo, se eu tiver uma gestante e eu fizer uma glicemia capilar e tiver ali em torno de 70, 80, eu já estimo que o do feto está 30 pontos menos. Então, se eu pego uma paciente com hipoglicemia, o do feto está quase zero. E a gente sabe que hipoglicemia muito baixa é risco para todo mundo, né? Para o feto não deixa de ser. Então, temos que ter esse cuidado redobrado da orientação da alimentação dessa gestante. Ótimo. Legal, Maria. Acho que a gente conseguiu discutir bem aí um pouco como conduzir, que cuidados tomar e acho que o principal recado que ficaria aí, me parece, é de que a atividade deve ser estimulada na grande maioria das pessoas, mas que isso deve ser feito com orientação adequada, né, sempre questionando a ginecologista, obstetra, porque a atividade bem feita ela é saudável. A atividade quando é feita de uma forma que talvez seja que a pessoa acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado, isso pode de fato trazer alguns riscos, né? Isso, exatamente. Eu sempre brinco com os pacientes, gente, vai dar para fazer alguma coisa, a gente só precisa saber o que nós vamos poder fazer. Mas alguma coisa nós vamos conseguir fazer, mas para isso a gente tem que ter informação de qualidade, né? Ótimo. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui e contar com você aqui em outras discussões. Com certeza, te agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigada.